Unesp e Secretaria Municipal de Educação de Bauru desenvolvem parceria para garantir formação continuada aos professores da rede. As atividades são variadas e a ideia é que, a partir delas, os professores pensem em novas metodologias para aplicar em sala de aula. As séries despontam no cenário audiovisual brasileiro. Você vai saber o que tem movimentado esse mercado e os formatos mais populares. A edição deste 18 de janeiro começa agora. Boa noite! Não é segredo que, para ter ensino de qualidade, os professores precisam se manter atualizados. Aqui em Bauru, a Unesp atua ativamente na formação continuada desses profissionais. A gente confere novamente esse trabalho na reportagem de Otávio Frabetti. Um momento de relaxar, respirar tranquilamente e se conhecer. A yoga tem um espaço garantido na vida da Ana Maria, professora da rede municipal em Bauru. Quinta-feira, 5h30, é a hora que eu sei que eu vou desligar, tirar os filhos da cabeça, o trabalho e vir para cá dar uma relaxada. Há quase um ano, ela participa deste projeto oferecido pela Unesp em parceria com a Secretaria de Educação da cidade. A ação faz parte de um programa de formação continuada dos professores. A rotina puxada do dia a dia foi o que motivou a Ana Maria a conhecer os benefícios da prática da yoga. Mas ela leva o que aprende aqui também para a sala de aula. Com as crianças menores, eu trabalho yoga envolvendo as brincadeiras, as histórias, as atividades, que a gente desenvolve diariamente. Com as crianças da educação, do ensino fundamental, é mais fácil, porque daí a gente tem aquele momento, a gente direciona aqueles 15 minutinhos de terça ou de quinta-feira, e aí a gente faz esse trabalho. Eu falo das posturas, do respeito, da respiração, porque tudo isso faz parte do yoga também. A missão do projeto é justamente essa: utilizar a yoga como ferramenta de bem-estar pessoal e profissional. Em 3 anos, mais de 80 professores da rede municipal já tiveram contato com as posturas e técnicas milenares da prática. Ela vai ter tantos esses benefícios dela própria, seja benefícios físicos, diminuição de dor, uma qualidade de sono melhor, entre tantos outros, como também os benefícios na própria relação com a criança, na medida em que ela também vai se encontrar mais inteira, auxiliando também essa criança a ter mais consciência do seu corpo, dos seus limites, do respeito. Todas as semanas acontecem vivências práticas, além dos estudos sobre a filosofia do yoga, sobre corpo, movimento, infância, para que as professoras então incorporem no seu cotidiano, no seu dia a dia, essa filosofia, essa prática, buscando os benefícios que o yoga pode proporcionar e concomitantemente nós também pensamos nas metodologias, como levar o yoga então para a criança, adaptá-lo à infância, como trabalhar com yoga no contexto lúdico, pensando que a ludicidade é a linguagem na infância. A Unesp é uma grande parceira da Secretaria Municipal de Educação. A universidade apoia os programas de formação continuada da rede de ensino de Bauru. Neste ano, dos 100 cursos oferecidos aos profissionais de educação, quase metade deles tem a participação da Unesp. Neste aqui, o foco é a educação ambiental crítica. Desde o início do ano, coordenadores pedagógicos e vice-diretores de escolas de ensino fundamental visitam pontos turísticos e que tenham relação com o meio ambiente. O Jardim Botânico foi um dos escolhidos. O curso pretende mudar o olhar dos educadores e também o dos alunos para espaços já conhecidos. E, com isso, permitir uma visão mais contextualizada de temas ambientais. Agora é formar os professores na escola, para eles conseguirem, quando vier para a visita, não ser uma visita somente de contemplação. A gente trazer o estudo, trazer a pesquisa e trazer esse olhar para o aluno, de histórico, político, dentro do contexto ecológico. Essas atividades de formação também foram pensadas para tornar mais conhecido o Programa Municipal de Educação Ambiental, aprovado no ano passado. Jandira é professora da Unesp e participou ativamente na elaboração do plano. Hoje, ele norteia o ensino municipal e Jandira aproveita ações como essa para discutir com os professores como aplicá-lo nas aulas.
Nós trabalhamos com a educação ambiental crítica e para a educação ambiental crítica, o aspecto histórico, a construção, não é, do mundo como hoje ele se apresenta, é muito importante. A gente precisa saber que o que a gente vê hoje, se não nos agrada, foi construído ao longo do tempo, né, durante um processo em que a gente muda o nosso modo de produção, os nossos hábitos de consumo, e tudo isso tem consequências. Para o diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, um ensino de qualidade depende de professores bem formados. E a Unesp tem um papel importante nessa equação. Um dos principais favorecedores da Unesp nessa ação é a disponibilidade da instituição, né, o suporte que ela nos dá em termos de pesquisa, qualidade de estudos, em termos de embasamento teórico e também em termos de estrutura. Uma parceria com certeza que deu certo, que gerou bons frutos e que gera bons resultados. Na madrugada de domingo para segunda, tem eclipse da Lua e o Observatório Didático de Astronomia da Unesp promove uma atividade de observação. Vamos conferir os detalhes. A virada astronômica marca a retomada das atividades do observatório abertas ao público após o período de férias. E olha só, todo o evento é de graça. E quem nos fala mais sobre o que os visitantes vão poder conferir nessa noite diferente é a Gleice, que é monitora do observatório. Gleice, quais as características do eclipse lunar que o público vai conferir? Júlio, esse eclipse ele é o terceiro de uma tríade de eclipses totais já acontecendo desde 2018, né? E interessante é que ele vai ser num horário muito bacana para observar em perigeu. O que é isso? Máximo de aproximação da Lua aqui na Terra. Então ele vai estar a 14 horas de diferença do perigeu, então a gente vai estar olhando uma Lua um pouquinho mais interessante, né? A 1h30, mais ou menos, da manhã do dia 21, ou seja, do domingo para a segunda, começa a Lua a entrar na sombra, que começa a aparecer o eclipse, né? Um pedacinho dele. Às 2h41, mais ou menos, é a máxima, é quando ela entra totalmente na sombra. Às 3h43, ou seja, 1 hora e 2 minutos de eclipse total ali, a gente vai ver ele avermelhado, acobreado, né? Vamos ver na noite como que vai ser, né? Depende também das condições atmosféricas. Tem eclipses que são um pouquinho mais escuros, quase que a gente não consegue observar, e outros mais avermelhados, né? Vamos ver como é que vai ser esse, né? Aqui no observatório já vai estar acontecendo desde as 8 horas, das 20 horas do domingo, atendimento. Vai vir o professor Emerson Pérez, que já trabalhou em vários observatórios planetários, com auxílio aqui da pós-graduação da Unesp, né, em Educação para a Ciência, auxiliado pela CAPES, né? Ele vai vir fazer uma palestra sobre eclipse, em especial esse eclipse de 2019, né? Aqui de janeiro, dia 21 de janeiro de 2019. Ele vai falar um pouquinho sobre eclipses 2 vezes, às 20 horas e às 21 horas. E depois a gente vai abrir para conversa com o pessoal, para observação, e vai ser focado na Lua mesmo, né? Então vai ser pro eclipse, porém já depois que terminar a palestra dele, já vai começar a conversa e a observação com o público aqui. É aberto, é gratuito, vale ressaltar essa é uma questão importante. Não precisa ter observação com telescópio, tá, Júlio? Então isso é uma coisa importante. Quem não vir para o observatório pode observar da sua casa também o eclipse. Ele é visível a olho nu. Quem tiver um binóculo pode utilizar, mas é visível a olho nu, não precisa ter um telescópio para ver, né? E é preciso fazer algum agendamento? Não precisa agendar. Diferente dos atendimentos escolares, o eclipse ele vai ser aberto, né? Só vale ressaltar o horário. Ele começa às 8 horas com a palestra, mas o horário, né, do eclipse ele começa às 1h30, mais ou menos, da manhã. Então, assim, é um horário um pouquinho mais tardar. Quem quiser vir, a partir da 1h30 é o horário do início do eclipse mesmo, né? Obrigado pelas informações, Gleice. Então, só lembrando, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp fica na Estrada Municipal José Sandrin, ao lado do IPMET. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana no Boletim do IPMET. Neste final de semana, a previsão é de sempre no início da manhã, um céu parcialmente nublado, aumento da nebulosidade no decorrer da tarde, com aquelas pancadas de chuvas, né, que vêm acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, que são típicas do verão. Só que no domingo a gente tem a passagem de uma frente fria, né, que ela chega entre sábado à noite para o domingo, ela deve chegar aqui, ficar
ficar na altura do litoral de São Paulo e com isso aumentar a nebulosidade, principalmente no sul, faixa leste do estado e novamente termos pancadas. As temperaturas elas permanecem elevadas, né? E a gente vai ter máxima entre 32 até 34 graus, amanhã em torno dos 33 graus e no domingo, devido a essa frente, aí a gente tem um pouquinho menos, entre 30 e 32. As mínimas ficando no patamar de 21 a 23 graus. Produções distribuídas no formato de séries não são novidade, mas o mercado audiovisual tem passado por mudanças nos últimos anos. Além do surgimento de novas plataformas de distribuição, essas produções também ganham fôlego em países que deixaram de ser simples consumidores do formato e passaram a colocar uma marca nesse universo narrativo. É o caso do Brasil, e o Bruno Jareta, doutorando da Unesp, é quem explica pra gente a importância desse movimento. As produções seriadas sempre existiram na televisão. No Brasil a gente tem uma ênfase nas telenovelas, então é o nosso principal produto, é o produto que a gente mais vende, que a gente mais é reconhecido internacionalmente. Porém, assim como no mundo todo, o brasileiro começou a consumir mais seriados nos últimos anos para cá. E foi uma produção, é um tipo de produção que começou a talvez roubar de Hollywood, alguns autores de televisão apontam isso, o status de criação de narrativas complexas. E eu atribuo a isso um dos fatores dos seriados terem crescido. Se a gente pegar hoje as produções de mais bilheteria no cinema, elas não têm talvez a mesma complexidade narrativa, os personagens mais interessantes, por exemplo, como nós temos em obras televisivas. Um outro fator que contribui para esse crescimento dos seriados é a facilidade de acesso. Então, antigamente, a gente tinha basicamente um modelo para ver seriado, que era a televisão em fluxo. Esse modelo permanece, ainda é muito vivo, ainda funciona muito bem, mas hoje nós temos outros modelos. Nós temos, por exemplo, a Netflix, que lidera no setor de streaming, como uma plataforma que distribui conteúdos sob demanda. E como nós temos também uma variedade que vem crescendo, eu acho que muita gente que antigamente não assistia seriado por não encontrar um produto que era adequado ao que ele gostava, ao gênero, ao estilo, ao elenco e coisas do tipo, hoje já consegue encontrar com mais facilidade. A lei da TV paga, que foi implementada em 2011 para 2012, está em vigor desde então, ela foi crucial, hoje os números apontam isso. O que ela pede é que 3 horas e meia por semana, isso dá meia hora por dia, se for dividir igualzinho, 3 horas e meia de conteúdo nacional, metade dele independente e algumas outras coisas, mas ela é basicamente isso. E hoje os dados apontam que os canais do cabo, eles estão colocando mais conteúdo nacional do que a cota obriga. Em relação ao formato, eu acho interessante destacar o caso da Rede Globo, porque eles têm à disposição tanto o canal em fluxo quanto o aplicativo, o portal Globoplay, que coloca o conteúdo lá sob demanda. E nesse aspecto eu destaco o caso da série Justiça, que foi uma série que olhou para o hábito do público e entregou um conteúdo que podia ser consumido tanto diariamente, um dia depois do outro, quanto semanalmente. Cada dia da semana era protagonizado por um personagem. Se você só podia, por exemplo, assistir na quinta-feira, você tinha uma história completa, porque na quinta-feira era sempre o mesmo protagonista. Então, essa estratégia a gente não tinha visto ainda em outros locais. O que eu tenho observado que tem sido legal também, as séries brasileiras de comédia, elas estão tentando misturar algumas questões geracionais. Então, a gente teve a Vade Retro na Globo, que juntou um ator como Tony Ramos e uma atriz como a Mônica Iose, que é de uma geração mais recente, e as dinâmicas de piadas na série funcionavam nessa linha. Recentemente, na Netflix, a série Samantha, ou Samantha, porque tem uma exclamação e a personagem pede para falar Samantha, ela era uma estrela mirim dos anos 80, que tenta agora sobreviver e conduzir a fama dela na base dessa fama do passado, só que no mundo hoje de influenciadores digitais, de Instagram. Então tem muitas situações de comédia que nascem disso. Eu tô achando interessante, essa dinâmica funciona muito pra gente aqui. E nós temos outros casos também que não deram muito certo, mas que eu acho importante, do ponto de vista de experimentação de linguagem, observar, como o caso do Supermax, também da Globo. Foi uma série que buscou ali misturar terror com ficção científica, com um pouco de reality show na estética,
Não deu muito certo na audiência, mas eu acho muito importante uma empresa como a Globo, do tamanho da Globo, explorar em linguagem e ver o que está agradando o público, o que não está. Esse choque cultural que a gente pode antecipar, né, de séries produzidas aqui, como elas são vistas lá fora, eu acho que a gente pode entender isso analisando o nosso consumo de seriado antes de dar a chance para uma série brasileira. A gente consome muita produção de fora. Vou dar exemplos aqui que séries ficaram conhecidas pela Netflix. Dark, que é uma série alemã, La Casa de Papel, que é uma série espanhola. São séries com idiomas que não são inglês e que a gente passou a consumir aqui e a gostar e fez a mesma fama que muitas séries norte-americanas fizeram. Nesse mesmo raciocínio, o Brasil tem crescido lá fora. O caso do 3% é bastante interessante para analisar porque ele sofreu críticas bem pesadas por parte do público brasileiro, mas essas mesmas críticas não eram tão fortes no público estrangeiro. Por tratar de uma ficção distópica que tem como pano de fundo a injustiça, eu entendo o 3% como uma temática global. Em qualquer canto do mundo você vai entender o que tem ali. Tanto que foi renovado imediatamente pela Netflix e La Casa de Papel tirou esse título de 3%, mas até então era a série de língua não inglesa mais vista no mundo inteiro no serviço da Netflix. No caso de O Mecanismo, outra série polêmica da Netflix, né, que trata do início das investigações da Lava Jato aqui no Brasil. Eu acho interessante para nós, público brasileiro, parar de ver um pouco FBI e instituições internacionais para ver a Polícia Federal, para ver o Ministério Público. Então, ambientar essas narrativas de investigação, de corrupção, que a gente talvez já até tenha visto em outros lugares, ajuda bastante para a gente se identificar na tela. E tem também essa dimensão global, porque corrupção não é exclusividade do Brasil e também não é exclusividade do setor público. A gente tem no setor privado e a gente tem internacionalmente. Se a gente pegar o caso da série Sob Pressão, da Rede Globo, é uma série médica que se passa num hospital do Sistema Único de Saúde e por mais que séries médicas já sejam bastante antigas na televisão, a gente tem no Sob Pressão um ineditismo na questão de ver como que os limites de recursos que o Hospital do SUS tem, como isso influencia as decisões éticas dos profissionais que ele trabalha. Então, isso faz com que também tenha um potencial de mostrar uma realidade brasileira, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, que a gente não vê em outras produções. Se alguém te recomendar uma produção nacional, deixa esse preconceito de lado, dê uma chance, veja o piloto de série serve para isso, para nos conquistar e a gente decidir se vai continuar vendo ou não. E a gente tem vários canais de distribuição, a gente tem nas emissoras abertas, a gente tem na TV paga, a gente tem nos serviços de streaming, serviços gratuitos, serviços pagos. Então, elas estão por aí, estão cada vez mais presentes, nos representam, contam histórias da nossa cultura e estão nos mostrando para o mundo. Então, vamos dar uma chance, tem muita coisa boa para a gente assistir. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6h30. Um bom fim de semana para você. Tchau!